Mas nós também, como eu citei há pouco, a gente também tem algo parecido em outras religiões. É claro que judaico-cristã e no Corão, né, no islamismo, a gente tem isso de uma forma bem específica, e a gente tem correlatos no masdeísmo, né, no zoroastrismo, no hinduísmo, no budismo, até talvez no espiritismo, né, se a gente for dar uma barrigada ali também. E a gente pode falar disso, Léo, um pouquinho, antes da gente voltar a falar dos anjos mais anjos de verdade e da sua hierarquia. O que você acha? Pode ser, eu acho legal, né? Porque a gente fala muito dos anjos na cultura judaico-cristã, mas ela vai aparecer no islamismo, no zoroastrismo, no espiritismo, no hinduísmo, no budismo, talvez alguns ali com entidades parecidas que fazem algumas funções muito parecidas, mas acho que antes da gente entrar nos anjos propriamente dito, a gente pode começar. E aí eu queria começar, Bruninho, falando do Islã, falando dos muçulmanos. Legal, excelente. Eles, né, também ali é uma religião que nasce ali no Oriente Médio, né, vem de um povo semita, e eles acreditavam que os anjos eram seres celestiais, que eles tinham sido criados a partir da luz de Deus, e os muçulmanos dizem que os anjos têm funções diferentes. Alguns deles estão lá só para louvar a Deus, outros têm ali um caminho de interação com a humanidade, outros têm que serem os responsáveis por cumprir as leis da natureza. Sim. E eles associavam todos os anjos a seres invisíveis, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu, mas que eles eram antropomórficos, ou seja, todos os anjos tinham a forma humana, certo? O que foi certo. A olho nu não, mas com um microscópio, com certeza. Com certeza. Eles são muito pequenininhos. Da onde vem esse conceito? Vem do próprio Alcorão. O próprio Alcorão ele conta para a gente qual é o conceito islâmico sobre anjos, mas, assim como a maioria das tradições religiosas, que você tem os livros que vão ampliando aquela mitologia, né, aquele corpo religioso, você tem o Hadith, você tem a literatura de Mirage, você tem literaturas da teologia islâmica, na filosofia islâmica, que vão ampliando esse universo sobre os anjos. Então, os anjos são bem descritos, né, nessa extensão dessa literatura que é mitológica, e eles, diferente das outras criaturas da mitologia islâmica, da religião islâmica, eles representam virtudes divinas, em contraste com os demônios e os gênios. Então, olha, para os muçulmanos existem os djinns, né? Os djinns que eram espíritos feitos de fogo e que eles não eram nem bons nem maus, eles podiam ser o que eles queriam, mas você tem também os demônios impuros ali, que eram os opostos dos anjos. Então, olha que bacana. E uma coisa legal que difere, e é muito parecido com o que a gente fala do judaico-cristão, né? Mas uma coisa que difere é que dentro da mitologia cristã, principalmente, que a gente tem Satanás como é o anjo caído, né? E os demônios são anjos caídos que caíram junto com ele, e ele cai por inveja de Deus, por uma série de motivos. Lúcifer, né? Lúcifer, né? Enfim, Lúcifer, enfim, nome grego, né? Para o planeta Vênus ou para o portador de luz. Mas na mitologia muçulmana, do Islã, esses anjos, eles não sentem nenhum tipo de emoção. Eles não sentem raiva, não sentem amor, não sentem inveja. Eles simplesmente representam virtudes. E aí, dentro daquilo que eles são, enquanto são puros, eles não sentem esse tipo de coisa. Então, um anjo no islamismo não sentiria inveja de Deus e cairia por causa disso, entendeu? Boa. É isso aí. E aí a gente tem o zoroastrismo também. E aí, para quem não lembra, o zoroastrismo, ele parte do ponto que que existe no universo duas forças opostas que estão brigando pela dominação total. Ahura Mazda e Ahriman. Ahura Mazda seria o equivalente a Deus e Ahriman o equivalente ao, sei lá, ao demônio supremo, qualquer coisa assim. Então, quanto mais gente no exército de Deus, mais Ahura Mazda vai ganhar. Quanto mais gente no demônio, mais Ahriman vai ganhar no fim dos tempos, essa coisa toda. Então você tem a Ahura Mazda como esse ser
bom, justo, aquela coisa toda. E aí você tem, inicialmente, atributos de Ahura Mazda. E aí cada um desses atributos são personificados por seres que se chamam Amesha-Spentas. E falando isso, me vem uma nostalgia, porque lá no passado a gente fez vídeos sobre masdeísmo, e esses nomes, né, que até então eram relativamente novos, assim, agora ancoram em coisas muito interessantes do passado aqui do canal, né? Amesha-Spentas. Então eles são aspectos divinos desse ser bondoso, que é a Ahura Mazda, mas eles vão se desenvolvendo de tal maneira que acabam sendo como que seres divinos diferentes do próprio Ahura Mazda, como se eles começassem a desenvolver uma personalidade própria. E aí você tem a divisão entre masculinos e femininos, sendo que o feminino, os masculinos, eles coordenam, governam elementos da natureza que são entendidos como masculinos, que dentro dessa cosmologia, teologia, mitologia, é o fogo, o metal e os animais. Então, os Amesha-Spenta masculinos atuam, governam sobre isso. E os femininos, eles governam sobre a terra, a água e os vegetais. Muito louco, né? Então, são tidos como femininos, esses elementos, essas realidades, vai? E alguns Amesha-Spentas, em algumas vertentes do masdeísmo, também seriam como o anjo da guarda, que a gente conhece, eles também teriam a função, ou trabalhavam como guardião de pessoas mesmo, né? Então eu tenho meu próprio Amesha-Spenta, ou existe um Amesha-Spenta, que são os guardiões, e assim por diante. E aí, Léo, queria já partir para hinduísmo e budismo. Boa, manda bala então, explica aí pra Posso ir galera nessa? como é que funciona no hinduísmo e no budismo. Maravilha. Tanto no hinduísmo quanto no budismo, existem seres que a gente vai chamar de Deva. E aí, calma, quem estuda budismo, hinduísmo, que, meu Deus, não tem nada a ver com anjo. Mas a gente está aqui meio que forçando a barra mesmo para aproveitar e falar de seres que não são exatamente o supremo, mas que são mensageiros, coisas ligadas diretamente com algo supremo nesse sentido. Então, vamos entender mais ou menos dessa forma. Não pirem, calma, tá tudo bem. É só pela didática e para a gente passar conhecimento. Então, vamos comparar primeiro no hinduísmo, porque tem algumas diferenças, tá? Dos devas em um e devas no outro. Então, no hinduísmo você tem essas criaturas que são os devas, que são traduzidos como deuses mesmo. Mas, em geral, eles estão abaixo, vamos dizer assim, dessa unidade que muitas vertentes do hinduísmo acreditam, que às vezes é chamado de Brahman. Então não é o Brahma, é Brahman, que é um ser cósmico primordial. Aí tem vários outros nomes. Então, por exemplo, qualquer deus da mitologia ou da teologia hindu pode ser considerado, então, um Deva nesse sentido, porque é uma personificação, é um tequinho de Brahman. Então, a gente poderia dizer que os Devas principais são justamente Brahma, Vishnu e Shiva. Porém, é mais comum a gente identificar os Devas como outras divindades. Eu vou explicar. Então, assim, o que são Devas? Seres celestiais que governam aspectos da natureza. Sol, chuva, céu, terra. E aí a gente tem dentro disso Indra. Indra já foi, antes de Brahma, Vishnu e Shiva serem a trindade mais importante ou mais cultuada dentro do hinduísmo atual. Lembrando que hinduísmo não existe, tá? A gente acaba generalizando, mas existe uma série de coisas lá, vamos chamar de hinduísmo. Então, Indra era o fodão no passado, na época dos Vedas, né, mais cru, assim. Indra era o fodão. E aí ele é justamente o Deva, ou o deus da chuva, do trovão, considerado o rei dos Devas. Aí a gente tem o Agni, que é o fogo e tá ligado a sacrifício, a purificação. Surya, do sol,
Varuna ou Varuná, já ouvi algumas pronúncias que tem a ver com o mar, mas também com o equilíbrio dos elementos. Então, todos eles são devas. E a gente pode, de alguma maneira, entender como anjos, dando essa forçadinha, entende? Então, tem Brahman, ou outros nomes desse ser primordial, e você tem outros seres divinos também, que têm contato com a humanidade, cada um a seu modo, e que, então, tá no intermédio ali, e que não são necessariamente humanos. Apesar de poderem virem a ser humanos como avatares, a gente tem vários avatares de Vishnu, por exemplo, como Rama ou como Krishna, mas você pode ter contato também com esses caras de outras formas ritualísticas, né? E é legal falar, Léo, que lá no hinduísmo você também tem o que seria o equivalente aos demônios, que são os rivais dos anjos, né? Que são os... Eu já ouvi pronúncia de Ashuras, Asuras, Asuras, mas que são esses, entre aspas, devas ciumentos e invejosos, que não são devas, porque devas é outra coisa, mas são esses Asuras, e que teriam sido expulsos do céu hindu, que tem o nome de Svarga, ou, Léo, sabe qual é o outro nome desse céu hindu? Devaloka. Que é o lugar dos devas, né? Devaloka, que é esse céu hindu. E alguns desses asuras, acho que talvez o mais icônico desses demônios, desse asura, é Ravana. Talvez o mais conhecido, principalmente do Ocidente, que é o grande vilão do épico Ramayana. Ramayana é a história que conta a história de Rama e Sita. Sita é raptada por um demônio chamado Ravana. Eu adoro esses dois aí. Rama e Sita? Ramecita. Inclusive, o nome... Ixi, calma aí. Ixi! Ai, caramba, aquele nome que a Aline Marinheiro adora. Ramatiz. O nome Ramatiz, que dentro do espiritismo e tal, ele é bem conhecido, é justamente Rama e Sita, sendo que Sita está ao contrário. Então é Rama e Sita, Ramatiz. E, enfim, que está no épico do Ramayana, não é o livro sagrado, mas é um dos livros super importantes, é que tem nomes lá, né? Super importante para toda a cosmologia hindu, Ramayana. E aí tem o vilão, que é esse Asura Ravana. Deixa eu olhar na minha cola aqui. Aí tem uma espécie, tem um Deva, que é Yama, que apesar dele estar associado ao inferno, entre aspas, que é chamado de Naraka ou Patala, ele não era exatamente um demônio, um Asura, porque ele está associado à morte e à justiça. Ele é tipo a primeira pessoa que morreu. E aí ele meio que pune ou julga quem morre depois. E é isso, essa é a história do que a gente está chamando de anjo, dando aquela forçadinha de barra ali no hinduísmo. E aí nós temos o budismo, que também tem a ideia de Deva. Vamos lembrar que existem vários tipos de budismo. Tem alguns budismos que são bem ateístas mesmo, que não tem nada, que não fala muito sobre seres espirituais, isso meio que não importa. O que importa é que a gente está fazendo aqui, no aqui e agora e tal. E outros tipos de budismo que dão uma explorada na ideia, uma filosofada, o que acontece depois, quem está lá, quem não está. E aí a gente pode falar de duas figuras. Outros devas, um pouco diferentes dos devas hindus, mas como vem do mesmo lugar, né, veio tudo da Índia, nós temos os devas budistas também. E forçando ainda mais a barra, Léo, nós temos os bodhisattvas. Mais a barra porque os bodhisattvas eles podem ser considerados pessoas encarnadas que ou se desenvolveram o suficiente para não precisar desencarnar ou continuam encarnando, mas sempre para ajudar a humanidade. Então, talvez eles estariam mais a ver com o que a gente chama de santos do que com anjo. Mas forçando a barra ali, como eles têm uns poderes especiais, eles têm umas... O que você está cantando?
Santos, não? Boa. Aí a gente pode dar essa forçadinha de barra. Então, assim, Devas e Bodhisattvas que são conhecidos e louvados e tudo mais. Nós temos Avalokitesvara, que é mais conhecido como é representado na China, que é Kuan Yin, inclusive. Hoje, na data de publicação desse vídeo, é aniversário da nossa amiga Sandra Kuan Yin. Beijo no seu coração, minha querida. Então, é a Bodhisattva da compaixão, é a mais conhecida. Aqui em São Paulo, na região de Cotia, nós temos o templo budista... Meu Deus, como chama, Léo? Aqui em Cotia? O Zulai, que é todo dedicado, tem muitas estátuas de Avalokitesvara. E é terra... Duvido você falar isso 3 vezes... 3 vezes bem rápido. Nem vou tentar. E aí, nós temos a Deva Tara. Olha aí, um prato cheio para você, Léo. A Deva Tara, ou Devi, talvez o ideal por ser feminino, acho que o Devi talvez seja o adequado. Chamada Tara, que é a personificação da compaixão. Então, a Avalokitesvara ou Kuan Yin é a Bodhisattva da compaixão, da proteção do Tibete e assim por diante. E Tara, aí tem a Tara verde, a Tara branca, acho que tem outras Taras de outras cores, mas que aí é um ser mais divino, aí talvez seria mais próximo do que a gente está chamando de anjo aqui, forçando a barra. Mas também tem outros, como Jambala, associado a uma prosperidade mais material, sabe? Marice, que é um Deva mais associado à luz e ao conhecimento, assim como, esse vai ser difícil, Dristarastra, que também tem a ver com conhecimento. Bom, o budismo sempre tem a ver com conhecimento, né? Atingir uma compreensão maior da vida e tudo mais. Então, de novo, repito, não fiquem bravos, Devas não são equivalentes absolutos de anjos, mas a gente está forçando a barra um pouquinho aqui para falar de seres que não exatamente são deuses, mas são tipo mensageiros de uma luz primordial ou coisas assim, então aproveita para passar um pouco de conhecimento. E aí a gente pode voltar para o judaico-cristão, Léo.